Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Os estudantes não tinham ideia de quanto Yang havia avançado em suas habilidades enquanto os mentores falavam sobre sua energia e potencial. Discussões sobre a força e habilidades de Yang continuaram, e os mentores levaram seu tempo para puni-lo, buscando uma solução justa. De repente, um dos alunos se aproximou e informou que a irmã Sui havia libertado todos da prisão, causando espanto. As conversas entre os mentores continuaram enquanto decidiam o que fazer a seguir para resolver a situação de maneira justa. Outro mentor entrou na sala, desagradando os outros com sua intervenção. O restante dos mentores não o recebeu bem e o chamou de arrogante, mas ele exibiu a varinha de outro mentor. Sui chegou e implorou para não punir Yang, tentando convencer a todos de sua inocência. Um dos mentores se recusou a intervir, permitindo que a situação se desenvolvesse naturalmente. Outro mentor entrou na sala, para desagrado dos outros que ainda o consideravam insolente. Apesar da insatisfação, os mentores continuaram a discutir a situação considerando todas as possíveis soluções. Cada um expressou sua opinião, e embora os pontos de vista fossem diferentes, buscaram encontrar uma solução comum. As discussões continuaram enquanto os mentores consideravam todas as circunstâncias e procuravam uma solução de compromisso. Após muita deliberação, os mentores concordaram que Yang deveria se desculpar com todos por suas ações e palavras. O chefe do grupo, ao entregar o caso, o confiou a um novo líder da loja que acabará de se juntar à família. O novo mestre não teve tempo para detalhes e esboçou brevemente a situação. Os professores, confusos com o que estava acontecendo, não conseguiram entender imediatamente a situação. A ação do diretor virou um mistério para todos, e os mentores não conseguiram explicá-la de maneira alguma. A reviravolta nos acontecimentos pegou os mentores de surpresa, causando pânico. A necessidade de ser extremamente cuidadoso tornou-se óbvia para todos os mentores após o ocorrido. Surpresa e confusão estavam estampadas nos rostos dos mentores. Os personagens principais permaneceram perto da prisão, levando seu tempo para sair. Todos os presentes receberam ordens para libertar imediatamente Gen e seus amigos. Os serviçais ficaram surpresos, perdidos na situação inesperada, sem saber o que fazer quando ficaram sozinhos depois que os outros saíram. Yan sentiu um vazio profundo e uma dor agonizante que não diminuía. Seu corpo parecia estar sendo despedaçado pelo sofrimento, e cada movimento causava uma agonia insuportável. Amigos o visitavam de tempos em tempo, buscando apoiá-lo nos momentos difíceis de sua recuperação. Muitos medicamentos foram trazidos na esperança de aliviar seu sofrimento e acelerar sua recuperação. Durante cada encontro, Yang se perguntava sobre a irmã Sui, o que ela estava pensando e como estava lidando. Sui e Yang relembravam memórias compartilhadas, e Sui sentia que gostava dele. A atração mútua entre eles se tornou evidente, e Yan sentiu gratidão por sua ajuda e cuidado. Mesmo na cama, Yan continuava a meditar, buscando encontrar a paz interior. Yang aprendia ativamente a absorver energia do mundo ao seu redor, buscando a perfeição em sua força e sabedoria. Na busca por melhoria, Yang até extraiu energia das pílulas, expandindo suas habilidades. Seu corpo único podia absorver uma variedade de energias, não se limitando apenas à energia de Yang. Voi, tentando melhorar suas habilidades, consumia um grande número de pílulas enquanto meditava. Yang concentrava várias energias, cultivando-as em seu mundo interior, buscando a perfeição. Ele trabalhava incansavelmente, querendo se tornar mais forte e mais sábio após percorrer um caminho difícil. Yang dominou o controle de sua força interior, manejando habilmente em busca da perfeição. Iroh enfrentou a si mesmo, superou dificuldades e cresceu espiritualmente. Ele entrou na casa e viu uma Sion nua. A reunião foi um teste inesperado. Ela era deslumbrantemente bonita, e sua presença causava sentimentos mistos em Yang. O encontro inesperado irritou Soyan, mas sua graça e magnetismo encantaram Yang, colocando-o em um beco sem saída. De repente, Soyan atacou Yang, e ele se viu em uma posição difícil diante de sua fúria enlouquecida. A luta se mudou para a rua, onde continuaram um combate emocionante. Exasperada ao limite, Soyan atacou impiedosamente, não dando a Yang chance de recuar. Yang não queria competir com sua irmã, preferindo encontrar soluções pacíficas. Apesar disso, Soyan continuou seu ataque, ficando mais agressiva. Yang foi forçado a se defender, protegendo-se do ataque dela. A colisão deles foi inesperada para ambos, e ninguém esperava tal reviravolta durante a luta. Yang encontrou uma energia inesgotável, ficando mais forte e mais determinado. Soyan congelou seu ombro,
mas Yang não perdeu a esperança e se concentrou na confrontação, usando suas reservas internas de energia. Yang recuperou sua força e continuou a lutar com sua irmã, tentando encontrar uma solução pacífica para o conflito. A irmã de Gen, Yan, não queria prejudicar Gen. Ela apenas queria ajudar no duelo para que ele pudesse ganhar a experiência necessária. O irmão de Gen acordou com o barulho alto, mas não entendeu o que estava acontecendo e por que tudo ao seu redor estava tremendo. Quando ele saiu para o quintal, viu alunos e professores parados e assistindo à luta entre sua. Em janeiro, irmão não entendia por que isso estava acontecendo, já que Yang ainda estava se recuperando, ele estava muito mais fraco e não tinha vantagem sobre Yang. O efeito do remédio começou a se dissipar e ficou difícil para ele. Yang continuou a bater em Yan e ensinar a lição de que deveria bater antes de entrar na casa, afinal, ele a viu nua e ela estava muito envergonhada. Yang tentou descartar tudo supérfluo e reunir todos os seus pensamentos em um monte para concentrar o máximo de força possível, mas ele não conseguia. Yang continuou a batê-lo na frente dos corredores. Ele tentou desviar dos socos de Yang para sofrer o mínimo de dano possível e conservar sua saúde para facilitar a recuperação. Yang podia levitar e estava muito vulnerável. Ela subiu para o céu contra o pano de fundo da lua, e sua energia girava no ar. Irmã Yan era uma guerreira muito forte e tinha um alto nível de endurecimento corporal, quase um dos mais altos da academia. Depois de realizar seu truque principal, ela conseguiu congelar ferro em uma placa de gelo. Ele apenas ficou lá e não conseguia se mexer, pois estava coberto por uma espessa camada de gelo frio. Irmã Yan terminou seu ataque, desceu ao chão e caminhou até o pilar de gelo onde ele estava congelado. Como era uma luta, Yang tinha que ganhar essa experiência e sair por conta própria, mesmo que pudesse morrer de frio. Yang continuou parado congelado por um longo tempo. Ele tentou se libertar, mas não conseguia, e continuou em pé no gelo. De repente, o gelo começou a rachar, e Yang começou a se mover um pouco com mais força e se libertou finalmente. Quando conseguiu concentrar sua energia, ele conseguiu quebrar o fluxo de gelo e se libertar. Sui ficou radiante com sua libertação, e Yang ficou feliz por poder alcançar e aprender uma nova técnica novamente, chamada Vontade Invencível. Devido a esse duelo, ele foi capaz de aumentar seus limites de poder. Perguntaram se tudo estava bem, e ele disse que estava bem. O duelo o ajudou a melhorar sua força e resistência. Durante o chá, Sui perguntou por que sua irmã atacou Yang. Yang decidiu esconder sua primeira impressão da nudez dela e disse que tinha seus motivos para fazer isso. Eles continuaram a falar sobre outros problemas que surgiram em suas vidas e como resolvê-los, especialmente com uma das famílias nobres da academia e seu servo. Yang e Sui decidiram se preparar para possíveis ataques ou acusações futuras, pois poderiam ser atacados ou acusados a qualquer momento. Após beber chá medicinal, eles se levantaram e se preparavam para ir a algum lugar e fazer algo mais. Eles foram para o salão do depósito para falar com um dos anciãos que o salvou de prisão e punição. Eles foram agradecer ao ancião por tê-lo salvado. O ancião pediu para Yang ficar para algumas palavras, e Sui se sentiu insultado ao sair. Yang perguntou o que o ancião queria, mas ele permaneceu em silêncio e não respondeu. Yang não gostou disso e continuou pressionando por respostas. O ancião silenciosamente perguntou a Yang se ele havia perdido sua virgindade. Yang perguntou surpreso o que era, pois não fazia ideia. Isso deixou Iron em estupor. A conversa com o ancião no salão foi muito inesperada e incompreensível. O ancião tentou explicar a Yang que ele não deveria fingir ser um tolo, mas Yang nunca entendeu o significado dessas palavras e continuou insistindo em uma explicação. Yang estava pronto para sair, mas o ancião o recusou porque ele havia salvo sua vida e queria continuar a conversa, que não interessava a Yang. Esse comportamento do ancião irritou Yang, e ele se recusou a se comunicar com ele. Yang continuou perguntando se o ancião sabia se ele já havia tido uma relação. Yang respondeu que não teve uma relação, e o ancião disse que estava tudo bem e estava disposto a ajudá-lo a resolver alguns problemas. O ancião sugeriu que Gen começasse a namorar uma espiã que trabalhava para ele. O ancião acreditava que Yang gostava dela e queria ajudar a resolver essa situação. Eles foram até a caverna do dragão, onde Yang costumava meditar e cultivar árvores com frutos úteis com sua tecnologia. O ancião apontou para a espiã, chamada Cia, e disse que eles iriam conversar. Yang estava nervoso e não sabia como se comportar na presença da garota. A espiã estava usando uma máscara, mas era bonita e talentosa, e suas roupas eram impressionantes com sua harmonia e beleza. Yang não tinha certeza de como interagir com a garota, concordou com a reunião,
mas se sentiu desconfortável. A espiã usava uma máscara, e era difícil adivinhar seu verdadeiro humor. Yang perguntou por que ela estava ali sozinha, e ela explicou que estava verificando as frutas porque Yang estava ausente por muito tempo, e ela tinha medo de que fossem colhidas. Ela também disse que fazia pílulas de imortalidade a partir dessas frutas e as mostrou em uma garrafa em sua mão. A espiã se chamava Xia e também sabia que Yang havia cultivado árvores e estava familiarizada com seu tempo. Yang agradeceu pelas pílulas, e o mestre também se juntou a eles, perguntando se Yang sabia com certeza que queria manter um diálogo, e começou a falar com eles. Eles continuaram destacando questões e interrogando uns aos outros. O ancião tentou descobrir exatamente o que Yang havia feito e o que ele planejava fazer a seguir. O ancião continuou explicando que eles não tinham tempo para nada. Yang não entendeu exatamente o que ele estava almejando e o que ele deveria fazer a seguir. O ancião começou a contar que há pessoas na Terra que são um pouco diferentes das outras e têm habilidades especiais inatingíveis para os outros. Ele também disse que Xia é diferente das outras e tem o dom especial da meditação. Ela também tem boa forma física e habilidade de trabalhar com magia. Ela colheu várias frutas das árvores, segurando-as em suas mãos. Ao tocar nelas, as frutas começaram a brilhar com magia. Xia continuou acumulando magia e exibindo seus poderes na frente de Yang e do ancião para demonstrar suas habilidades e potencial. Ela conseguia concentrar uma grande quantidade de energia. Fogo voava ao redor de Kazuya, mas ela o controlava, e Yang sentiu que não era doloroso. Yang ficou surpreso. Afinal, todas as pílulas criadas eram da mais alta qualidade. Ele também acrescentou que se começasse a lidar com pílulas, todos os comerciantes iriam à falência. Gen perguntou qual era essa habilidade e como poderia ser aprendida. O ancião respondeu que era a arte sagrada das pílulas, o dom de criar remédio. Ela praticava suas habilidades por apenas 5 anos, mas já estava no 3º grau. Ela conseguiu atingir seu auge em apenas 5 anos, e foi um resultado muito forte. Yang ficou muito chocado com isso, mas não entendia como uma garota tão frágil poderia alcançar tanto em uma idade tão precoce. Ele também não entendia por que o ancião estava tão bravo. Ele continuou contando histórias de montanhas e missões a serem cumpridas. O ancião disse que precisavam ir em uma viagem para as montanhas, e é por isso que precisavam se apressar, pois logo as condições desfavoráveis para viajar chegariam. Eles concordaram em se encontrar em 2 dias e fazer um plano de viagem mais detalhado. Ele também queria ter certeza de que seu aluno estava pronto para esse teste. 2 dias se passaram, e Yang continuou meditando e acumulando seus poderes. Ele conseguiu coletar até 40 gotas de energia, o que era sua grande vantagem. Ele também alcançou o 4º estágio de Kaivan. Eles chegaram à sala de armazenamento, mas o ancião ainda não havia chegado, embora estivessem esperando por ele na porta. A espiã disse que o ancião estava doente e precisava ser curado. Portanto, ele não iria em uma campanha com eles, e eles precisavam ir sozinhos. Yang concordou, e a garota ficou feliz por ele confiar nela e não fazer mais perguntas. Eles montaram a cavalo e seguiram em frente para novas aventuras e desafios, enquanto o ancião continuava dormindo após um jantar farto. Ela, que era inimiga de Yen, relatou que deixou o pavilhão celestial. Ele perguntou se ele estava sozinho, e a empregada respondeu que ele estava com o aluno da sala do pavilhão negro. Shao ficou feliz com isso e já estava preparando um plano de como poderia se vingar dele por tudo. Ela perguntou para onde ele foi. Ele já estava indo em uma viagem para buscá-los e estava preparando sua equipe de servo. No entanto, os mentores o proibiram de lutar contra Yen, e ele queria encontrar alguma outra saída. Eles estavam pensando em subornar alguém para lutar contra Gen em vez deles. Ele gostou dessa ideia, e o servo continuou dizendo que o ex-chefe do clã Carmesim estava interessado nisso. Ele perguntou. No último mês, o servo disse que a neta deste gerente gostava de Yang e o gerente não gostava dele, mas queria se livrar de Yen de qualquer maneira. Ela contou ao clã Carmesim para entregar os dados e dizer a eles para onde Yang estava indo, e tudo deveria ser mantido em segredo. Espiões do Legião Carmesim observaram enquanto Xia e Yan cavalgavam seus cavalos pela floresta a caminho do acampamento. Eles queriam extrair algumas informações de Iron que precisavam. O irmão de um dos espiões perguntou onde ele tinha desaparecido pela última vez e onde tinha sido visto com January. Eles estavam cavalgando e conversando sobre os homens
homens mestres e se tudo estava bem com ele. O espião disse que estava tudo bem, mas Yang se preocupava, pensando que ele tinha algum outro motivo. Quando começou a questionar Sui mais detalhadamente, ela simplesmente aceitou e saiu rapidamente. Ele não esperava que ela tivesse esse tipo de caráter. Quando pararam para descansar, Shu estava sentada sozinha. Eles tinham falado apenas algumas vezes nos últimos 3 dias. Ela queria falar com Gen, mas estava constantemente tímida em relação a isso. Ela sempre seguia Yan nas sombras, e agora estava de alguma forma desconfortável. Ela estava prestes a reunir sua coragem e começar a agir. Ela queria bater na porta dele, mas não ousava porque Yan poderia ficar zangado com ela. Ela ainda estava em pé na frente da porta, pensando se deveria bater e começar uma conversa com Yan, enquanto Iron estava sentado e continuava a meditar. O clã Carmesim ficou no mesmo hotel que Yang e Teksu. Eles queriam capturá-lo, interrogá-lo, talvez até torturá-lo. Eles tomaram chá e calcularam sua força, discutindo sobre o que eram capazes. Havia 7 mestres no total, e eles diziam que poderiam iniciar o caso a qualquer momento. Eles afirmaram que Yan deveria ser morto e o espião capturado porque ela era muito bonita. Os mestres do clã Carmesim continuaram sua conversa sobre por que Yang e Iksu se mudaram para lá. Eles lutaram, e a rota deles passava pelas montanhas do Dragão Negro em busca de algum tesouro. Um dos mestres disse que poderia sequestrar Sui ainda hoje e trazê-la para Yang. Eles continuaram a falar e pensar sobre seu plano. O guerreiro-chefe riu e disse que dariam mais alguns dias para Yan. Então, bateram à porta deles, e o mestre permitiu que entrassem. O servo sussurrou algo no ouvido do mestre, e ele imediatamente disse aos outros soldados para ir imediatamente capturar o casal viajante. Havia muitas pegadas ao longo da estrada que Yan estava dirigindo, então o clã Carmesim sabia que não eram os únicos que queriam matar Yan. Eles tiveram que se apressar para serem os primeiros a fazê-lo. Então, um soldado foi trazido para o quarto deles. Os mestres o olharam, e o guerreiro estava muito assustado. Ele perguntou qual era o problema, e ele disse que não tinha feito nada com esse mestre. Os mestres perguntaram se o guerreiro estava usando uma jaqueta. Quem eram eles? Perguntou o mestre. O guerreiro perguntou por que estavam perseguindo Yan. Ele começou a dizer que Gen estava relacionado ao desaparecimento de seu irmão, mas continuou: se houvesse algum inconveniente para os mestres, ele retiraria seus homens, e eles voltariam para a hospedaria. O mestre começou a gritar com o guerreiro porque pensava que o mestre e Yang eram amigos. O mestre disse para ele não dizer isso de novo, senão daria vida a esse guerreiro. O guerreiro caiu no chão e começou a pedir perdão ao mestre. O mestre ficou muito feliz que o guerreiro entendesse tudo. O mestre também disse que, quando capturassem Yan, o guerreiro poderia interrogá-lo, pois estava muito grato. O mestre mandou-o ir para o seu quarto e cuidar dos seus próprios assuntos. Eles pensaram em cada detalhe e planejavam levar todos os seus guerreiros porque pensavam que Yang e a garota haviam se preparado muito, então precisavam tornar sua estadia lá o mais segura possível. Os mestres concordaram, mas continuaram a falar sobre a espiã Sui, que, em uma idade tão jovem, já tinha uma força tão grande. Ela devia ter um mestre muito bom. Eles chegaram às montanhas do Vento Negro e conseguiram ir muito fundo em uma floresta enorme. Eles subiram na árvore, e já estava escuro. Eles se sentaram para descansar. Jin perguntou o que havia na bolsa, e ela respondeu que era um equipamento especial para processar os cristais de orvalho que precisavam encontrar para aprimorar seu poder. Ela queria perguntar a Yan algo, e ele estava pronto para responder a qualquer pergunta que ela fizesse honestamente. Ela estava prestes a iniciar a conversa e perguntar por que ele concordou em me ajudar a aumentar meu nível. Yang respondeu: e você? O que acha? Ela não sabia por quê, mas o mestre disse para ter muito cuidado com Yang. Isso a ofendeu. Yang disse: mas depois descobriu que ele estava me ajudando por causa do unguento que você me deu uma vez. Ele estava muito grato por ela ter lhe dado esse frasco de unguento quando ele estava muito machucado, fraco e inconsciente. Ela não sabia como ele descobriu. Iron disse que essa garrafa tem o mesmo cheiro que o unguento inteiro, e isso entrega. Ela gaguejou um pouco. Ele perguntou por que o ancião não foi com eles, embora ele mesmo estivesse indo para uma campanha. A Isaiah disse que ela tinha colocado alguma medicação para colocar o velho para dormir. Yang começou a rir alto. Ela não entendia por que Yang estava rindo. O espião ficou ofendido ao ver Yang se expondo abertamente à sua frente. Sentindo-se magoada, afastou-se dele e correu para outras ramificações das árvores,
dizendo que ele deveria rir de si mesmo no dia seguinte. Graças à pulseira protetora em seus braços, Zaya e Yen conseguiram contornar facilmente os assustadores monstros. A energia de Yang conseguia perceber algo. Jen disse ao espião para ir até lá e apontou com o dedo. O espião continuou a segui-lo, confiando totalmente nele. Conforme se aproximavam, viram uma emissão de calor incomum, diferente do calor do sol. Ao se aproximarem, viram as flores e a energia que as emanava. Jen perguntou ao espião se ele sabia o que eram essas flores, e ele disse que era uma descoberta valiosa que poderia ser usada de alguma forma. De repente, ela se perguntou se Yana precisava de ajuda. Ele disse que agora não era o momento para isso, e seguiram em frente. Depois de alguns dias, chegaram ao destino. Yang disse que o lugar não era diferente dos outros, sem entender o que havia de tão incomum ali. No entanto, por que o espião o trouxera ali? Ele não entendia como deveria ajudar o espião, e por que o mestre não lhe contará os detalhes do dever que caíra sobre seus ombros. O espião disse que hoje era apenas o 5º dia, e quando chegar a hora, ela contará tudo. Ela correu rapidamente para algum lugar, dizendo que precisava fazer algum trabalho no assentamento, e pediu para Iron ficar lá durante a batalha. O clã Carmesim lidou com todos os monstros, lutando contra um dos gigantes, resultando na morte de um dos mestres de alto escalão. Seu líder estava muito irritado com o ritmo lento e ordenou que todos se movessem mais rápido e cumprissem seus deveres mais fielmente. Alguns guerreiros ficaram irritados com o líder, achando que estavam sendo usados como isca para facilitar as coisas para os outros. No entanto, era tarde demais para voltar atrás. Os servos começaram a dizer que mais vidas poderiam ser perdidas devido a esses planos e operações ruins. Questionaram a necessidade de arriscar vidas. O líder continuou argumentando que não era necessário segui-los, pois já haviam alcançado seu objetivo. O mestre Vapis começou a gritar alto com eles, desejando continuar a busca para enviá-los para outro mundo ou mantê-los cativos. 2 dias depois, o espião voltou para Yen. Ela havia gasto muita energia e estava cansada, com sinais de fadiga no rosto. Sentaram-se perto da chama e discutiram que 9 novos cristais deveriam ser reunidos naquela noite, e eles deveriam encontrá-los e coletá-los. Ela também disse que a Yen tinha pouca energia, portanto, Iron não deveria deixá-la quando todo o vale estivesse cheio de energia. De repente, havia muito mais energia ao redor deles, e Iron ficou muito surpreso com sua força. A energia era estranha e perigosa para ele. O espião disse para ficar perto dele e explicou que seu medalhão poderia proteger contra o frio e a energia ao redor deles. Iron não entendia quantas habilidades diferentes e talentos um espião poderia ter. Ele olhou nos olhos dela, deixando o espião um pouco confusa. Ela começou a sair do círculo de proteção, mas ele a impediu. Eles estavam tão próximos que ele não conseguia sentir os batimentos cardíacos dela. O espião disse que a energia de Ian era muito valiosa, e ele não deveria desperdiçá-la com coisas desnecessárias. Isso era apenas o começo, pois os testes reais viriam mais tarde. À medida que o clã Carmesim se aproximava da floresta, viram a energia preencher toda a floresta. Hesitaram em avançar, pois era muito perigoso. O servo disse que seria muito difícil fazer qualquer coisa por causa dessa energia. O mestre veio e disse para seguir em frente, ignorando a influência dela. Os servos concordaram, mas enfatizaram que era necessário monitorar cuidadosamente a saúde dos soldados devido à comunicação de Yan com sua namorada. O clã Carmesim buscava vingança e investiu contra Iron. Ele pulou diretamente na floresta cheia de magia, sentindo uma energia estranha ao seu redor. No entanto, não entendiam como alguém mais poderia estar ali. Liang sugeriu encontrar um abrigo para filtrar essa energia. Quando estavam se preparando para ir a algum lugar, um dos mestres se aproximou silenciosamente e perguntou para onde estavam indo. O espião respondeu que esse mestre tinha um alto nível de habilidades e não deveria entrar em conflito com ele sem motivo. Quando Yang perguntou quem era, disseram que era uma pessoa que o queria morto, alguém do clã Carmesim. Eles foram cercados e queriam se livrar de Yen. O mestre Wei desenvolveu um interesse não saudável pelo espião, dizendo que ela era muito bonita e pura. Ele afirmou que a viagem valeu a pena. O espião ficou assustado e abraçou Yan. Yan perguntou a Wei o que ele queria e de onde vinha seu ódio por ele. Começaram a contar por que ele estava sendo perseguido e perguntaram sobre o paradeiro de um dos irmãos. Iron tentou salvar o espião e pediu para ela correr. Mestre Wei prometeu não deixá-lo escapar e buscava vingança contra Yang. Yang disse ao espião para fugir, mas um dos mestres começou a atacá-la rapidamente. Após a colisão, o espião tentou se defender, mas devido à energia do inimigo,
ela caiu novamente ao lado de Yang. Yang, preocupado e irritado por ela, o chefe ordenou que levassem o espião até ele, e se ela resistisse, os servos deveriam quebrar suas mãos. Os servos começaram a atacá-los com magia de fogo, e o espião começou a conjurar alguma magia, acumulando energia em suas mãos. Ela conseguiu invocar um escudo que os protegeu dos golpes do fogo. Shield era muito mais forte do que eles esperavam. Os guerreiros do clã Carmesim entenderam que era um artefato celestial. No entanto, nem todos estavam convencidos de que o espião o possuía e o usava. O mestre-chefe ordenou conseguir o artefato a qualquer custo. Ele prometeu ao seu servo que quem trouxesse o artefato se tornaria o próximo mestre após ele. O guerreiro correu e começou a atacar o escudo dourado que os protegia dos ataques. Yang não entendia como encontrar uma saída, pois o efeito do artefato é limitado, e sua energia pode desaparecer. Ele sentiu a necessidade de agir. Os guerreiros do clã Carmesim continuaram a atacar o escudo dourado invocado pelo artefato. No entanto, seus ataques não foram bem-sucedidos. O chefe da guilda chamou seus guerreiros para fazerem mais esforços para romper o escudo. O espião concentrou mais e mais magia para apoiar o escudo. Ela também se preparava para realizar uma certa técnica. Os guerreiros perceberam isso, e tinham pouco tempo para reagir. Yang percebeu que precisava se proteger do perigo representado pelos guerreiros do clã Carmesim, que continuavam a atacar o escudo. Quando o espião terminou seus preparativos, ela desativou o selo de palavra e colocou a mão no chão, abrindo os olhos. Ela ficou assim por um tempo, continuando a acumular energia para sua ação futura. Os mestres começaram a se preocupar, pois não conseguiam romper o domo protetor, e seus ataques eram infrutíferos. O espião estava muito exausta pelo grande esforço para sustentar o domo. Ela começou a desmaiar, e Yang ficou muito assustado por sua vida. Yang a pegou nos braços e começou a se afastar rapidamente, tentando salvar sua vida. Os guerreiros começaram a persegui-los. O mestre gritou para impedi-los de escapar. Os mestres não entendiam o que estava acontecendo e por que o espião pegou o artefato. O chefe da guilda estava muito irritado porque seus guerreiros não conseguiam enfrentar os dois fracos, como ele os chamava. Ele continuou gritando pela inação de suas tropas. Os outros mestres o tranquilizaram e pediram que ele não se preocupasse tanto. O chefe da guilda também ordenou aos outros guerreiros que estavam ao seu lado que encontrassem e trouxessem a garota para eles. Eles ouviram sua ordem e prometeram realizá-la. Então, correram na direção em que Yan estava se retirando. Os mestres não conseguiam entender quais técnicas a garota estava usando, já que ela conseguia selar seus poderes e capturar seus corpos, e eles não conseguiam reagir por um tempo. O chefe da guilda continuou exigindo que eles fossem encontrados o mais rápido possível. Os mestres, juntamente com os guerreiros, começaram a se mover em direção à abertura nas montanhas. Todos estavam muito irritados porque seu inimigo tinha fugido antes deles. Eles derrubaram as árvores e procuraram em todos os lugares possíveis. Yan se escondeu deles em uma das árvores, escondendo-se cuidadosamente atrás dos galhos. Ele tinha o espião nos braços. Os soldados começaram a se retirar gradualmente, e então o espião gemeu. Ela sentiu a dor da energia perdida. Iron estava muito confuso. Ele perguntou se estava tudo bem com ela. O espião disse que precisava tomar remédios e pílulas para recuperar sua força e potencial. Yan respondeu que ela ficaria bem e deu a ela a pílula de cura. Depois de tomar o remédio, o espião começou a se recuperar gradualmente, e sua magia e energia começaram a pulsar por seu corpo novamente. Yan perguntou como ela se sentia, embora sua vida não estivesse em perigo. No entanto, ela foi forçada a suspender a batalha por um tempo. Yang disse para ela não se preocupar. No momento em que usou a técnica de selo, ela liberou 8 tentáculos de nuvem, e todo o vale foi selado até o amanhecer. Ninguém podia sair de lá. Yan perguntou qual era o plano dela ao usar esse selo. Ela explicou que queria dominar os 9 cristais do orvalho, mas foi forçada a usá-los mais cedo. Yan perguntou quanto poder ela usou. O espião respondeu que gastou cerca de 60 a 80% de sua força. Essa informação deixou Yan muito feliz, pois lhe dava mais chances na batalha. A espiã expressou preocupação por Iron, pois ele estava ansioso para enfrentar seus inimigos. Ela o aconselhou a ter calma. Yan a assegurou de que tudo ficaria bem, e ele acreditava nele mesmo. Ela explicou que Yan deveria obedecê-la porque ela tem um nível mais alto de bombeamento de cor. Ela não queria arriscar sua vida. Yan disse a ela para esperar por ele. Em breve, se ele não voltasse ao amanhecer,
ela teria que ir para casa sozinha. Os guerreiros continuaram a andar em círculos pela densa floresta e não conseguiam encontrar ninguém. Eles pensaram que em breve encontrariam Iron e sua companheira. Enquanto os dois guerreiros estavam andando e falando desafiadoramente, Kai ficou na frente deles e perguntou como chegar à biblioteca. Eles entraram em posição de luta e ficaram assustados. Ele perguntou se estavam procurando por ele. Yang estava pronto para atacá-los com grande velocidade e poder. Os guerreiros tiraram suas espadas de suas bainhas e estavam prontos para atacar. Yang também começou a amassar as mãos, e uma luta começou entre eles. Yang começou a desviar dos golpes de espada. O guerreiro não conseguia pegá-lo. O guerreiro gritou que tiraria a vida de Yang em suas mãos. Ele começou a concentrar energia para um contra-ataque rápido. O guerreiro avisou que as coisas poderiam se arrastar, mas Yang tentou atacar com sua espada. Yang bloqueou sua espada. Significava que Yang estava no 4º nível de temperamento de Yuan. Seu corpo estava muito forte. O guerreiro começou a gritar que estava se rendendo, mas Yang cortou sua cabeça com um golpe rápido. Yang ficou ali e observou enquanto seu oponente morria lentamente. Suas mãos estavam cobertas de sangue, o corte tinha atravessado seu pescoço. Outro guerreiro de posto inferior já começara a fugir. Yang perguntou para onde ele estava indo e estava prestes a deixá-lo ir assim mesmo. Ele pegou a espada de outro guerreiro e a lançou nas costas do guerreiro do clã Carmesim que fugia, acertando-o com força. Não havia nada que ele pudesse fazer. Ele estava indefeso. Eu estava me aproximando para desferir o golpe final. Eles não sabiam que tipo de técnica era aquela, e ambos morreram rapidamente. Eu disse a eles que não deveriam saber disso se já estivessem mortos. Então, alguém começou a se aproximar de Gen e do local onde a batalha estava acontecendo. Yang, com a ajuda da energia, viu 2 soldados à esquerda e um à direita. O da direita era muito mais forte, e por isso Yang decidiu lidar primeiro com os mais fracos. Enquanto os guerreiros mais fracos se aproximavam, eles procuravam quem estava gritando daquele jeito. Então, de repente, viram, e ele quis encerrar a batalha rapidamente, correndo para atacar. Os guerreiros já haviam sacado suas espadas e estavam prontos para lutar. Yang golpeou um dos guerreiros. Ele largou a espada e caiu. Outro soldado começou a gritar, como se estivesse pedindo ajuda. A Yan era imparável. Um dos soldados o atacou de repente, acertando na mão com a espada. Mesmo que tenha me machucado, não doeu nada por causa da magia, e imediatamente lancei um contra-ataque, vencendo seu próximo oponente. Quando lidei com os 2 guerreiros, um dos mestres ficou de pé e viu que ele os derrotou sem piedade. Iron respondeu bingo e disse que os matou. O mestre ficou irritado e disse que Yang deveria pagar com sua vida por tal ato, e então a batalha deles começou. Inicialmente, Yang se defendeu dos golpes do mestre. Gen estava gravemente ferido, mas estava pensando em como proceder. Então, um mestre mais forte para sobreviver e poder vencer riu e respondeu que não foi um golpe de todo. Ele tirou sua veste de batalha e disse que sentiu como uma picada de mosquito. O mestre respondeu que era a língua de Yan, e então começou novamente uma luta intensa e passageira entre eles, que deveria decidir quem era o mais forte. Após o golpe do mestre, ele foi arremessado para trás vários metros. Ele não conseguia entender de onde vinha tanta força. No 4º nível do palco caiu. Gen estava pronto para avançar. O mestre começou a temê-lo, e a luta recomeçou entre eles. O mestre começou a perceber que isso não era o 4º nível de forma alguma. Gen era imparável, e a luta entre eles não parava. Eles se golpeavam constantemente, querendo vencer. Durante a próxima rodada de golpes, o mestre perdeu a vigilância por um segundo, e Yang viu isso como uma chance. Naquele momento, ele contra-atacou, concentrando toda a sua força. Seu golpe acabou sendo um golpe muito forte e preciso no peito. Ele conseguiu tirar o fôlego do mestre e lançá-lo a vários metros de distância. O mestre viu em Yang o auge do grau Kai Yuan. Ele não entendia como isso era possível. Yang não respondeu, pois o mestre era muito limitado em sua visão. Os mestres não compreendiam como ele conseguia se manter de pé. Isso ia contra todas as leis. Yang não respondeu que era possível, mas que ele era muito mais forte. Yang continuou a receber golpes, e após uma série deles, a mão direita do mestre parou de funcionar. Ele nem conseguia mexer os dedos, e sua boca começou a sangrar. O mestre começou a chamar por ajuda de outros guerreiros e pedir socorro. Jan se aproximou lentamente, mas queria lidar com o mestre. O mestre começou a correr ainda mais rápido,
mas Eagle alcançou. O mestre queria vender caro sua vida e se proteger com um disfarce. No entanto, Yang alcançou e começou a golpeá-lo ainda mais forte para finalizá-lo e completar o ataque do céu da águia. Ele não teve sucesso nisso, mas Yang continuou seu ataque bem-sucedido, não deixando espaço vivo no corpo do mestre. O mestre não conseguia acreditar que o aluno o tinha golpeado e derrubado, e também tinha ferimentos bastante sérios. Ele perguntou ao mestre se ele tinha alguma palavra final. O mestre disse que o clã Carmesim ouviria falar dele e o encontraria para eliminá-lo. Ignorando as ameaças do mestre, Eagle eliminou simplesmente. O grupo de busca de um dos mestres foi completamente neutralizado e morto. Ele já havia lutado contra 3 oponentes superiores naquela noite, mas ainda precisava recuperar suas forças para estar pronto para lutar por mais um tempo. Nesse momento, ele foi cercado pelo clã Carmesim, que afirmou que tudo havia acabado para Ryan. Ele entendeu que precisava passar por isso, não importa o que. Com a ajuda de sua magia, Mestre Gen e o espião voaram em sua espada. Devido à sua imprudência, ele arriscou suas vidas, esperando que estivessem todos bem, e dirigiu-se até eles. Quando chegou, ouviu uma energia muito impura e soube que algo estava errado. Seu aluno removeu o selo antecipadamente. Devido a esse selo, ninguém pode sair ou entrar no vale. Embora o mestre pudesse atravessar essa barreira, se o fizesse, todos os esforços de seu aluno seriam em vão. Então, ele decidiu esperar. Yan concentrou sua energia, percebendo que a batalha seria muito difícil. Os guerreiros não entendiam o que aconteceu ali e como Yan conseguiu derrotar todos os guerreiros do grupo de busca. Eles não compreenderam que, entre os 4 guerreiros, há apenas um mais forte. Se ele for derrotado, o resto perderam o espírito de luta e recuaram. Então uma luta começou entre eles. Yang decidiu atacar rapidamente para tomar a iniciativa e vencer, e aqui se encontraram com seus golpes poderosos. Eles esconderam as mãos um do outro e recuaram alguns metros um do outro. Imediatamente comecei a tratar a parte do meu corpo que foi afetada. O guerreiro que lutou contra ele estava muito ferido, mas se ajoelhou. O peito brilhava de vermelho. O mestre do grau Lai foi morto por alguém que estava em 1 grau. A diferença era de 3 graus. Eles não entendiam como aconteceu tão rapidamente. Agora estavam perdidos sobre o que fazer. Agora que seu irmão mais velho tinha morrido, queriam obter o artefato de Yen para ganhar respeito dos outros mestres. Yanni recuou para recuperar suas forças, e os guerreiros decidiram se separar para encontrá-lo. Nesse momento, eu estava em uma árvore quando um dos guerreiros caminhava cuidadosamente pelo fundo da floresta. Yan decidiu não perder a chance e atacou de cima como um assassino, lidando sem piedade com um dos guerreiros. Ele direcionou toda a sua energia que estava em suas mãos diretamente na cabeça do oponente, que morreu imediatamente, e Yang pousou. O solo estava com apenas algumas horas restantes, e ele precisava se apressar na busca. O guerreiro Yang pegou sua espada, remédio e algumas notas para concluir com sucesso sua missão. Ele precisava matar pelo menos mais 4 inimigos. Yang correu rapidamente para sondar a situação e desferir os golpes decisivos restantes. Foi então que ele viu um dos guerreiros tentando pegar 9 cristais, pensando que garantiria elogios e promoção. Yang cortou a mão do guerreiro com a espada que havia tomado como troféu. Ao revistar o guerreiro, viu também remédios e uma nota. Nada de novo, pensou Yang, mas precisava seguir em frente. Nesse momento, os cristais começaram a encolher aos poucos. Yang não deveria se apressar em contar isso para sua irmã, mas ela precisava saber como dominá-los. Xiu estava tentando se recuperar e estava muito preocupada com Yang e seu destino. Então, um dos soldados se aproximou dela, encontrou seu paradeiro e disse que ela foi capturada. Ele prometeu que não a maltrataria se ela concordasse em ouvi-lo. O espião disse que o guerreiro a insultou muito e, de repente, um assobio estranho foi ouvido. Adagas começaram a voar em direção ao guerreiro, que começou a lutar de volta. Ele afirmou que resistiria, mas sem sucesso. A batalha estava prestes a começar entre eles. O guerreiro estava muito feliz por tê-lo encontrado e sacou sua espada, dizendo a ela para se apresentar de maneira adequada. Ele ameaçou chamar o diretor para lidar com ela de maneira muito ruim. Disse que contaria até 3. Se ela não se rendesse, ele a mataria. Yen já estava de pé atrás dele, totalmente preparado para proteger sua irmã quando o guerreiro estava prestes a atacar. Yang esmagou o coração dele com uma espada e assim fez mais uma morte nesta floresta. Yang disse que esse guerreiro é um verdadeiro idiota, mas ele não sabe como ouvir seus instintos. Ele também perguntou à espiã se ela estava bem.
Ela estava muito alarmada com os ferimentos de janeiro. Ele tinha ido embora por apenas 2 horas e durante esse tempo estava com muita dor. Iron disse que estava bem, mas viu 9 cristais hindus e também acrescentou que esses não eram ferimentos, mas apenas arranhões. A espiã tinha medo de ir mais longe para se apossar dos cristais. Ela disse que não precisava mais deles. Yang não entendia por que ela não os queria mais. A espiã disse que estava bêbada e que deveriam conversar. Ela começou a curar e rebobinar o ferro e disse que os cristais não valiam a pena. Assim que amanhecesse, eles partiriam daqui. Yang disse que já tinha matado 9 guerreiros e restavam apenas 2. O espião ficou muito surpresa com isso. Eram 2 deles e 2 de nós, disse Jane. Ele também acrescentou que não podemos abrir mão dos 9 cristais Yin. Não podemos parar no meio do caminho. O espião entendeu que não deveria haver grandes problemas. No entanto, quando o sol nasce, a barreira desaparecerá, e aquelas pessoas voltarão à sua força máxima. Então, não terão escolha a não ser lidar com eles. Antes do amanhecer, os cristais ainda não estavam na fase final, e somente quando abertos poderiam ser coletados. Yang estava certo de que os mestres viriam aqui para encontrá-los, e então eles vieram e ficaram atrás de Jane e sua irmã. Antes da batalha, o mestre elogiou Yang e disse que ele era muito forte. Ele começou a chamar todos os seus soldados para ele. Yang começou a rir disso. Então o mestre disse que mesmo que cortasse a garganta do abridor, ninguém viria. Ele acrescentou que todos já morreram e só poderiam vir se fossem ressuscitados. O mestre disse que mesmo que todos morressem, eles não escapariam dele. Eu disse que veríamos e ouviríamos. A batalha deles começou. Cada um escolheu seu alvo e estava pronto para o combate. Durante a batalha, Yang começou a dizer que não estava perto de Umai, e eles mal se encontravam. O mestre disse que Umai tinha sentimentos por Yang e encontrou algo nele. Yang começou a rir do mestre, e uma feroz batalha começou entre eles, trocando golpes na posição. Como Yang estava enfraquecido, decidiu contra-atacar e esquivar dos golpes do mestre. Sua técnica era bastante rápida. Após outra troca de golpes, eles reuniram energia para continuar a agir e tomar a iniciativa. Yang disse que não ia lutar com o mestre. Ele ia matá-lo e começou a atacá-lo de maneira direta. O mestre queria contra-atacar, mas era muito lento, e Yang conseguiu desferir um golpe substancial nele. O mestre ficou muito impressionado. Ele não entendia como aconteceu e como era possível. O mestre disse que não seria possível vencê-lo porque Yang não tinha experiência suficiente. Yang gritou para verificarmos. A luta deles continuou. O número de golpes bem colocados e acentuados de Yang aumentaram, e o mestre recebeu mais e mais ferimentos. Quando a força deixou o mestre, ele começou a correr e chamar seu assistente para ajudar. No entanto, uma seta com a energia de Yang voou para suas costas. Yang acrescentou que o mestre Lu era muito fraco e era respeitado apenas por causa de suas riquezas e subordinados. Yang disse que os gritos do mestre eram enlouquecedores e impotentes. Ele o acertou na cabeça com um calcanhar. Yang disse para ele calar a boca de uma vez por todas e desferiu o golpe fatal. Foi o 10º guerreiro morto naquela noite. O espião tinha pouca chance de vitória. Yang gritou e disse ao mestre Wei, que estava lutando contra o espião, para olhar para trás. Ele não entendia como Yang conseguiu derrotar o mestre. Essa era uma chance de derrotar o clã Carmesim. Quando o mestre Lun estava morto, o mestre Wei tinha que cuidar de seu corpo, que estava nas mãos de Yang. Uma altercação verbal começou entre eles, e uma nova luta entre mestre Wei e Yang estava prestes a começar. Era uma ótima oportunidade, pois já eram 2 contra 1. O espião começou a lançar seus socos enquanto Yang preparava sua energia. Durante o ataque combinado, 10 gotas da essência de Yang conseguiram entrar no corpo do mestre. Foi um sucesso. O mestre investiu contra Yang, mas era uma armadilha. Ele bloqueou o golpe do mestre Wei. Yang não conseguiu bloquear os próximos golpes, mas mestre Wei achava que poderia se basear em seu sucesso. No entanto, era uma armadilha astuta. No momento em que as mãos do mestre estavam bloqueadas por Yang, o espião contra-atacou com toda a força que pôde. Quando o mestre olhou ao redor, viu um golpe fatal voando em sua direção. Seus olhos se estreitaram, e ele caiu no chão. Quando Yang se aproximou do mestre, viu que ele estava morto. Agora, todos estavam mortos, e o par tinha que sair para encontrar os cristais Yin. Iron perguntou como eles deveriam ser montados. O espião disse a Yang para colocá-los na boca dela, e ela faria o resto. Ela respondeu que não havia mais nada a saber, apenas colocar os cristais carregados de energia na boca. Nesse momento, o espião começou a fazer um selo de bloqueio. Quando ela o selou,
disse que era a vez de Yan. Yan começou a fazer uma grade de energia e tentou bloquear os cristais nela, colocando-os em uma bolsa de energia. Quando colocou os cristais de energia na boca, percebeu que metade do poder dos cristais estava sendo absorvido por seu esqueleto dourado. Então Iron acordou sem entender onde estava. Um professor estava ao lado dele e disse que a medicina havia salvado sua vida, mas mais precisava ser feito. Ele permaneceu em um estado de anadioses. A espiã estava muito preocupada, mas não sabia como proceder, então perguntou ao mestre o que poderia ser feito. O mestre disse que a alma de Iron estava dilacerada e ele não sabia o que fazer, mas tinha que haver alguma saída. Enquanto discutiam, Yan acordou, e Iron disse que estava bem, apenas um pouco faminto. O mestre se aproximou e começou a medir o pulso dele, tranquilizando a todos. Ele perguntou a Iron se Yang não estava presente na hora da morte, e a espiã, enganada, mostrou seus sentimentos por Yen, chamando Iron de mentiroso. Yen acordou, e o mestre explicou que Iron teve que absorver lentamente a energia restante dos cristais hindu. Após algum tempo, o mestre deu uma sopa especial a Yan, e quando ele estava em um estado normal, perguntou quem foram os mortos no vale e quem os atacou. Yen não respondeu, dizendo que era uma longa história que precisava ser contada. A história passou para o escritório do líder do clã Carmesim, onde discutiram o que estava acontecendo na mina, como encontraram certos selos e qual poder estava neles, e como protegeram a irmã mais velha de Iron. O chefe da mina agradeceu pelo trabalho, elogiando Iron. Quando souberam que a cova Carmesim continha alguns selos secretos, decidiram ir ao líder do clã Carmesim para resolver mal-entendidos. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.